Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. E um dos primeiros conjuntos que nós aprendemos na escola é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é formado por algarismos de 0 a 9. São os números formados com este algarismo. Por exemplo, o número 13, ele é formado pelos algarismos 1 e 3. O número 1208, ele é formado pelos algarismos 1, 2, 0 e 8. Então, qualquer combinação que se faça utilizando os algarismos de 0 a 9 positivos, então, esse número é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelo conjunto dos números naturais, todos os conjuntos dos números naturais, diga-se de passagem que é um conjunto infinito, todos eles são infinitos, e o conjunto dos números inteiros, então, na sua definição, uma das possíveis definições é que são todos os números positivos, inteiros, naturais, e os números negativos. Então, eu coloquei de exemplo lá, raiz quadrada de 4. Quanto que dá a raiz quadrada de 4? O resultado da raiz quadrada de 4 dá 2. 2 é um número natural. Então, os números positivos naturais e os números negativos. E aí, dando mão para o conjunto dos números naturais e os números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Vamos ver esse conjunto? O conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, e aí entra as dízimas periódicas. Olha só a informação, dízimas periódicas. E aí a gente coloca assim uma observação. São as frações, são as raízes exatas, o decimal exato, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Numa definição mais simples, os números racionais são todos os números que eu consigo representar na forma de uma fração exata ou a fração geratriz. E aí vocês percebem que se eu tiver o número 20, eu consigo colocá-lo na forma de fração. Porque se eu pegar o 20 e dividir por 1, vai dar o próprio 20. E eu coloquei na fração, no formato de uma fração. Se eu pegar o número menos 10 e dividir por 1, eu tenho o resultado menos 10. Se eu tiver um outro número, por exemplo, 25 dividido por 5, vai me dar resultado 5. Isso quer dizer que o número 5, ele é natural, ele é inteiro e racional. Aí, nós temos um outro conjunto que não dá as mãos, nem para o natural, nem para o inteiro e nem para o racional. Vamos ver esse conjunto? Nós chamamos esse conjunto de conjunto dos números irracionais. São os números que a gente não consegue colocar na forma de uma fração, nem exata, nem na fração geratriz. Então, nós temos aí como exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7. Então, eu posso dizer que são as raízes não exatas. Também posso dizer que são as constantes que eu tenho aí, ó, o π, Euler. E para representar o conjunto dos números irracionais, eu utilizo a letrinha I maiúscula. Cada uma dessas letras, ela tem um porquê de ser assim. Em breve, vocês terão um vídeo contando a história dos conjuntos numéricos. Uma grande descoberta de George Cantor. Uma história muito interessante. E, por fim, nós temos um conjunto que dá as mãos para todos eles. Tanto para os naturais, quanto para os inteiros, para os racionais e para os números irracionais. Nós temos aí o conjunto dos números reais. Esse conjunto, ele faz parte
de todos esses outros conjuntos juntos. Então, se eu falar o número racional é um número real? Sim. O número irracional é um número real? Sim. Então, eu costumo dizer que o conjunto dos números reais, ele abraça todos os outros. Ele é um coração de mãe. Meus agradecimentos, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia dos conjuntos e para aumentar a nossa proficiência, só fazendo exercícios. Um grande abraço a todos.